Oi, Adriana. Tá me ouvindo bem? Tô aqui escrevendo o título da live. Foi o título certinho? Acho que foi, né? Apareceu o que tá fixado. Boa noite, gente. E a Roberta já tá por aqui. Deixa eu. Oi, Roberta. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Você? Tudo certinho por aqui. Estamos aguardando aí o pessoal entrando. O áudio tá bom aí para você? A imagem também? Sim, tô te vendo bem e ouvindo bem também. Ah, que ótimo, então. A Adriana tá falando aqui que tá com saudade de você. Ah, eu também. Essa menina tá isolada, né? É, tá quietinha. Todos Vitor, nós, né? Saudade de todos viver, na nós. verdade, né? Isso aí, temos que estar todos guardados dentro de casa. É. O pessoal entrando, o Vitor, um amigo do trabalho, Camila. Isso aí, Adriana, show Covid. Você tá conseguindo ver também os comentários aí? Tá aparecendo para você? Tô sim, Larissa, tô vendo direitinho, sim. Ah, ótimo, então. Então acho que a gente pode começar, né? Vamos lá, quando você quiser. Falando, né? Então vou me apresentar. Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga, atuo tanto na clínica quanto no esporte. Atualmente eu atuo nas categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sou membro da Soperj, né? E aí estou compartilhando, né, esse período de isolamento, vivendo essas lives, né? Hoje é a primeira live que eu faço, né? A primeira que eu estou fazendo, né? Convidando alguém aqui pelo Instagram da Soperj. E aí eu queria aproveitar para deixar você se apresentar também, Roberta. Primeiro, obrigada pelo convite, Larissa, Adriana, que foi quem me fez o convite, né? É um prazer estar falando aqui um pouco com vocês. É muito importante a gente pensar sempre nessa interdisciplinariedade, né? A gente sabe que é fundamental que a gente trabalhe junto para que a gente alcance algum tipo de resultado, né? Então, eu estou falando aqui dentro de uma associação de psicologia, né, como nutricionista, mas acho que é de fundamental importância a gente ter essa relação de troca, né? Eu sou nutricionista da Seleção Brasileira de Judô desde 2004. Entrei na Federação do Rio em 2003. E aí, em 2004, eu fui chamada para a Confederação Brasileira de Judô. Então, estou atuando lá junto aos atletas desde 2004. Então, já fiz aí o ciclo de 2008, né, que foi a Olimpíada de Beijing, aí depois 2012 em Londres, 16 o Rio, e a gente estava quase pronto para 2020, né, quando aconteceu
esse problema e a pandemia se instalou e aí a Olimpíada foi adiada. Então a gente adiou por um ano, mas a gente continua trabalhando aqui também para manter esses atletas sãos e sadios, né? Durante esse período. É muito importante. Eu, particularmente, assim, adoro o trabalho da nutrição, adoro trabalhar, ter essa parceria, né, lá no clube. Todas as categorias são acompanhadas por um profissional da nutrição e o trabalho é sempre muito bacana, né? As trocas são sempre muito efetivas e um vai ajudando o trabalho do outro, né? De forma transdisciplinar ali, que é até o tema da nossa live. E aproveitando que você tocou nesse assunto, a Adriana perguntou aqui, ó, você atende em clínica também, né, Beta? Ah, sim, que a Roberta esqueceu de falar, né? Senão eu fico muito tempo falando de mim. Mas atendo sim em clínica, mas basicamente esporte de endurance, né? Então, atleta de corrida, maratona, corrida de aventura, triatlon, basicamente o que eu faço no meu consultório, né? Então, eu sou consultora da Maratona do Rio, que é a maior prova que a gente tem aqui Na verdade, é um festival de corrida, né? São 2 dias de corrida, com provas de 5 quilômetros até o desafio, que são 21 quilômetros no sábado e 42 quilômetros no domingo, né? Então, eu faço a preparação dos atletas para essas provas também. Então, além do judô, eu tenho essa parte de endurance também no meu currículo. Obrigada, Dria, por me lembrar. Às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. Queria aproveitar que você tocou nessa questão da pandemia, né? Do ciclo olímpico que acabou sendo estendido, vamos dizer assim, e saber de você como é que está sendo esse período, né? Como é que você está trabalhando com esses atletas nesse período. É um período extremamente difícil, né? E muito singular, né? Porque é muito difícil você trabalhar dentro de um momento que você nunca vivenciou, né? Então eu falo assim, quando eu entrei no judô, não existia uma nutricionista antes de mim. Então isso foi uma grande dificuldade e eu não tinha de quem pegar o serviço, né? Ver o que Uhum. já tinha sido feito, o que errou, para não repetir o erro, né? Tentar ir por outros caminhos. Mas não existia nutricionista antes. Então eu tive que ir buscando o meu caminho, errando, acertando e tentando evoluir dessa forma. Dentro da pandemia é a mesma coisa, né? A gente não tem nada de como tratar os atletas nesse momento, como interceder, como perguntar qual é o peso deles, né? O que eles estão fazendo, se eles estão fazendo dieta, se não estão, como controlar. A gente não tem nada, né? Então, a Confederação Brasileira de Judô, com os profissionais, né, que estão envolvidos dentro dessa comissão técnica, a gente está tentando, dentro de erros e acertos, né, continuar trabalhando com esses atletas de alguma forma. Então, a nossa ideia é que esses atletas saiam desse confinamento fortalecidos, né? Psicologicamente, fisicamente, mesmo que não seja 100%. A gente sabe que hoje o treino deles está muito aquém do que deveria ser, né? Começa que eles não estão podendo treinar judô, porque judô é um esporte de contato, existe a troca entre os atletas, né? Um tem que segurar no outro. Então, por enquanto, a gente não está podendo fazer nenhum tipo de treino de judô específico. Eles estão fazendo só a parte física. Então, a parte física eles estão fazendo através dos preparadores físicos, através de vídeo, né? Alguns clubes já voltaram a funcionar de alguma forma escalonada, só para a parte física também. Mas a parte de nutrição a gente está trabalhando muito online, porque não tem outra forma da gente trabalhar nesse momento, né? Então, dentro dessa interdisciplinariedade, né, que da comissão técnica, a gente faz uma reunião semanal e todos os profissionais falam dos atletas que teve contato naquela semana. Então, nessas reuniões, a gente consegue identificar algumas coisas. Então, às vezes, o fisioterapeuta faz um comentário que é importante para mim.
Então, eu já sei que eu tenho que fazer contato com aquele atleta, porque ele pode estar precisando de mim, né? E assim a gente vai trabalhando ao longo desse tempo que a gente tem de confinamento. Até aproveitar. Tentando manter eles mais próximos da gente possível, né? Uhum. Aproveitando, a Adriana fez uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que você estava falando agora, né? Para você, seria um período de destreinamento essa pandemia? Na visão da parte física, sim. É um período de destreinamento, né? Eles estão há 3 meses sem colocar kimono, sem fazer um treino específico de judô. E fazendo a parte física muito aquém do que eles estariam fazendo se estivessem numa sala de musculação, né? Com os pesos que são feitos para eles, né? Dentro de casa, eles não têm acesso a nada disso. É tudo Então, mais além de... adaptado, né, dentro de casa, né? O É tudo espaço adaptado. restrito, Espaço, exatamente. Eles precisam tem de muito tatame. departamento, né? E tem Então, família, e por aí vai. Tudo que dificulta um pouco mais, né? com A certeza. questão da performance ali em si. E Até a aí, questão da motivação, né, Larissa? Assim, é muito difícil você treinar em casa, né? Eles são... Os atletas estão acostumados a ter aquela rotina de treino, de sair para o clube para treinar, e é lá que eles encontram os parceiros de treino, né? Onde eles conversam, onde eles discutem, onde eles têm faz a parte social deles também, né? sim. E nesse momento isso não existe. Então, o clube que já voltou a fazer o treinamento, o que a gente tem de feedback é muito positivo. São atletas muito mais motivados, felizes de ter hora para sair de casa, para chegar no clube e treinar, né? Então a gente sabe que é bem diferente. Por mais que a gente tente mantê-los motivados, por mais que eles façam alguma coisa de dieta, de treino em casa, não é a mesma coisa como se eles estivessem treinando nos clubes e com uma competição alvo ali adiante, né? Sim, tem Isso é uma objetivo. questão, isso é uma questão que é um problema também, né? A gente está com as competições canceladas, a gente não sabe quando será a próxima competição, É se até mesmo, vai ter competição. né? Adiou a Olimpíada, mas não sabe se de fato ela vai acontecer nesse período que foi Mas falado. eu tô falando até um curto prazo, né? Uhum, Antes da Olimpíada, a gente tem uma série de competições para esses atletas ranquearem para os Jogos Olímpicos. A gente ainda tinha uns meses de ranqueamento, né? Então, uhum, essas competições, elas vão acontecer antes dos Jogos. Quando? A gente não sabe, né? Então, sim. hoje eles têm uma planilha de treinamento sem objetivo, quer dizer, com o objetivo de se manter fisicamente ativos, mas sem o objetivo de uma competição-alvo, né, já marcada. Então a gente não sabe e a gente não tem essa resposta. A Federação Internacional de Judô ainda não liberou nenhuma competição. Então, isso para motivação é complicado também, né? Você não ter um Demais. foco, um objetivo. Uhum. Daqui a um mês eu tenho uma competição importante, então eu tenho que cuidar do meu peso, eu tenho que cuidar da minha parte física, eu tenho que cuidar da minha cabeça. Não, eles não sabem quando isso vai acontecer, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Vitor. Ele é até maratonista, trabalha comigo. Ele pergunta se os atletas de alto rendimento estão encontrando dificuldades em manter uma alimentação regrada. Ah, então, sem dúvidas estão, né? Acho que atleta de judô ele já tem uma questão muito complicada com relação a peso, né? Porque eles são divididos em categorias de peso. Uhum, sei Então, bem. o peso já é uma questão que é bastante pesada, né? Então, você imagina que a nutricionista não é um ser muito bem-vindo, porque Uhum. é ela que vai ligar para perguntar como é que tá seu peso, né? Como é que é? Tem até a pergunta Então, da Adriana que tem a ver com isso também, né? Tem percebido uma incidência maior de compulsão alimentar. cara, a gente fez uma pesquisa, né, entre esses atletas que para a gente são os atletas principais, né, que são o foco para a gente ainda para para a Olimpíada de 2021 agora, né? É. É, e aí a gente fez um questionário e passou para eles
uma das perguntas da nutrição era essa. Se eles percebiam que estavam descontando ansiedade, tristeza, frustração na alimentação, né? 40 atletas responderam esse estudo e ficou mais ou menos metade, né? Então, eu tenho metade desse grupo relatando uma compulsão alimentar maior, não conseguindo estar dentro da dieta por conta desse problema de ansiedade, ou de ociosidade, ou de um monte de questão, né? Que a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? É bastante complicado. Então, ficou mais ou menos 50%. Então, metade dos meus atletas, sim, estão apresentando uma incidência maior, e a outra metade está dentro do que é normal, né? Controlado. Entendi. Você falou com relação à questão do judô ser um esporte que divide, né, os atletas por peso, né? E na minha infância e adolescência eu fui atleta de judô e como isso é doloroso, né? Eu não chegava a praticar, não cheguei a praticar em alto rendimento, né? Mas eu levava muito a sério o esporte, né? Porque é um esporte que minha família inteira, né, praticou uma hora ali na vida. Né? E como era nas competições que tinha, como é que era doloroso essa parte. A gente diz que a primeira luta do atleta de judô é a balança, né? Não é o adversário que sai na chave, é a balança. Porque eles primeiro têm que ganhar a luta contra ela para no dia seguinte poderem lutar, né? Então, é uma questão muito importante. E por isso é que é tão importante, mesmo que de uma forma menos... que a gente cobre um pouco menos por conta do período, né? Mas ainda assim é importante a gente ter algum tipo de controle com relação à alimentação e peso desses atletas, né? Eu não posso deixar que a quarentena acabe e que eu tenha que atleta precisando perder 10 quilos, né? Obviamente, eles vão estar mais pesados do que o normal, né? Não vamos ser hipócritas e dizer, não, tá todo mundo no peso da categoria, porque não tá, não estão, né? Mas a gente tenta fixar alguns limites, né? E controlar dentro desses limites. Por enquanto tem funcionado, né? Acho que agora a tendência são as coisas melhorarem, então acredito que a gente saia desse momento tendo perdido alguma coisa, mas fácil de recuperar, né? A ideia é, liberou a competição, semana que vem tem uma competição, a gente tem atleta pronto para lutar, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui da Tati, que eu achei super interessante, né? Perguntando se é possível uma alimentação preventiva que colabore na prevenção de lesões após o retorno aos treinos com intensidade. Isso já tem acontecido, né? Na verdade, alguns países já voltaram a treinar, né? Isso aconteceu antes lá na China, na Europa, chegou no Brasil depois. Então, hoje a gente já vê pelo Instagram de atletas que estão que moram em outros países, né? Que alguns já voltaram a treinar, né? Isso até causa um pouco mais de ansiedade nos nossos atletas, Eu ia porque pontuar exatamente. eles veem no Instagram, pô, o japonês já tá Fulano treinando. já voltou a treinar, vou competir com ele. Vou sair no Querem prejuízo. segurança, O cara tá ansiedade, treinando tudo um isso. mês antes de mim, né? Então Uhum. você sabe que cabeça de atleta já fica tenso, né? E aí a gente já tem alguns estudos sendo lançados dizendo que esses atletas, muitos estão voltando e lesionam, porque não estão preparados para retornar, né? Porque não fizeram trabalho de prevenção, de lesão, nada disso. Voltam querendo voltar logo, né? Com uma carga que não é a carga que deveria estar treinando e se lesionam, né? Isso até é bom pra gente, porque o que a gente fala para os nossos atletas tá vendo? Deixa eles começarem, que aí os erros que eles cometeram a gente não vai cometer, né? Já vai estar tudo. Eles estão sendo cobaia pra gente, né? A gente tenta até reverter essa forma deles pensarem. E com relação à alimentação, existe sim algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a parte muscular deles e com isso tornar esses atletas mais fortes fisicamente para não lesionar, né?
Então, a parte de ingestão proteica é bastante importante. Alguns suplementos que a gente pode utilizar também, antioxidantes, que também contribuem para a prevenção. Não que isso seja determinante. Eu estou fazendo isso, não vou lesionar. Não é isso. Mas existem algumas coisas que a gente pode trabalhar para minimizar o risco disso acontecer. É ótimo, muito legal. Muito interessante esse estudo até, né? Eu separei as minhas perguntinhas, né? Um roteirozinho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância da nutrição no esporte. Cara, eu diria, assim, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Como nutricionista. Mas eu diria, cara, que não existe nutrição de alta performance sem nutrição adequada, né? A gente lá, quando a gente é criança, quando a gente tem aula de biologia, de ciências, a gente aprende que o alimento é o combustível do nosso corpo, né? E como é que eu quero performar? Como é que eu quero que o meu corpo vá a 100% se eu não estou me alimentando de forma correta, né? Então, eu diria que é parte fundamental do processo. Eu acho que sem a nutrição você vai até um determinado patamar, mas se você quiser evoluir daquilo, se você realmente quer ser atleta de ponta, se você quer realmente estar em pódio, o pódio você tem que pensar realmente na sua alimentação, né? No que você come antes, durante, depois do treino, o que você come ao longo do dia, o que você come no final de semana, o que você faz de suplementação para melhorar sua recuperação muscular, enfim. Tem uma série de coisas da nutrição que a gente pode trabalhar. E eu, sinceramente, acho que hoje não existe atleta de alto rendimento sem uma nutrição específica, né? Sim, concordo. Quais foram, assim, os desafios que você encontrou na sua profissão, né? E com relação também à adesão dos atletas, né? Como é que foi esse processo? Então, desafios, eu acho que vários, né? Para começar, eu entrei na seleção em 2003, 2004, então eu era recém-formada, né? Menina ainda, eu tinha uns 20 e poucos anos. Então, você imagina eu entrar numa seleção. 2004 eu já tinha Jogos Olímpicos de Atenas, né? Então já existia uma equipe formada indo para aqueles jogos e entra ali uma menina querendo mudar tudo, né? Porque você sai da faculdade achando que você tudo que você sabe tudo, né? Sim, e tem Então o poder de mudar o mundo, né? exatamente. E aí, na prática, você vê que as coisas não são bem assim, né? Que você tem que dar alguns passos para trás para conseguir dar um passinho para frente. Então, o início foi muito desafiador. Eu, nova ainda, chegando numa seleção com uma equipe formada, já com medalhistas olímpicos, com medalhistas em mundial, então atletas de renome, atletas que tinham chances já para agora para os Jogos de 2004, né? Que foi quando eu entrei. Então, esse foi o primeiro desafio, fazer com que eles acreditassem nessa menina que estava entrando e que se desfizesse de alguns conceitos, né? O que é difícil, porque o cara pensa, putz, eu já sou medalhista olímpico, o que que ela tá falando, né? Que eu tenho que mudar o quê? Como mudar, né? Então, acho que esse foi um grande desafio. Obviamente que à medida que o tempo foi passando, esse time foi renovando, né? Eu fui crescendo dentro do judô também, isso começou a ficar mais fácil, o processo começou a ficar mais fluir melhor, né? Mas no início era muito complicado. Eu acho que eu comentei aqui o fato de não ter nutricionista antes de mim, então não existia um serviço de nutrição, não existia uma forma de agir, ninguém sabia como fazer, né? Então eu precisei começar um trabalho do zero. E aí, começar um trabalho do zero, eu sei que eu errei muito ao longo do meu caminho, mas foram erros, né? Tentando sempre acertar. Foi desafiador também. Outro desafio grande, eu acho que em relação à competição mundial, né? Então, os outros times não tinham nutricionista. Sim, pior que a gente está falando de países super evoluídos, né? Japão, França, e que não tinham nutricionistas trabalhando na equipe.
Então, você começar num cenário mundial também, as pessoas se perguntando, né? Mas quem é aquela menina? O que que ela faz? Mas é E nutricionista? com a psicologia também, né? Mas o que que ela tá fazendo aqui, sabe? Para que que ela precisa Uhum, ficar aqui? Por que que ela tem que estar aqui na área de competição? Enfim, questionamentos que aos poucos a gente vai mostrando o porquê que a gente está ali, né? sim. Hoje eu olho e vejo que as outras equipes já têm nutricionistas, então hoje quando eu Era, né? super, super. Então, hoje, quando eu chego numa competição e vejo outros times, outros países com nutricionistas nossos, como isso me deixa feliz, né? E Uhum. todos eles me conhecem, porque é a referência com relação a, pô, você já tá aqui há muito tempo, né? Eu falo, já tem tempinho. Você Que foi assim, lá, cortou todo o mato que estava alto para eles poderem entrar, né? exatamente. Mas é super bom. E é bom ver a profissão crescendo, né? Agora eu tô Uhum. vendo aqui o Josué entrando. Esse cara foi o responsável por eu entrar no judô. Eu não sei se ele ainda está aí assistindo, mas ele era preparador físico do Exército, do centro de pesquisa, onde na época eu fazia estágio. E foi ele que me catou e falou: Não, vem aqui que eu quero que você faça um trabalho aqui com esse time. Então, eu tenho Acreditou. muito a agradecer a ele também. E sobre a adesão dos atletas, né? Como é que é esse processo? Como é que é essa construção de vínculo? Eu vejo muito na minha prática, né, com o futebol, que os atletas acham a parte de nutrição um bicho de sete cabeças, né? Às vezes fogem horrores da nutrição. É verdade. Imagina eles falando da balança, né? É, E tinha uma época que eu andava com a balança debaixo do braço mesmo, e eles fugiam muito de mim, né? colocava terror, né? A Edri tá falando que eu fui responsável pela. Ah, não, o Moraes também foi responsável pela entrada dela, é verdade. Viu, Moraes, como você é um cara importante? Ele sempre acreditou nessa questão de você ter várias profissões trabalhando em prol do esporte, né? Esse sempre foi o pensamento dele. E isso eu tô falando de 2003. Poucas pessoas pensavam assim, né? Então esse cara é Verdade. um visionário aí. Antigamente, cada um no seu canto e ponto, né? Não se havia conversa, né? Não se havia troca. E quando existiam todos os profissionais trabalhando, né? Porque muitas vezes Uhum. você tinha o preparador físico, mas não tinha nutricionista, tinha o psicólogo, mas não tinha um preparador físico, né? Então era uma. Você perguntou com relação à adesão, né? É, É, é vínculo com os bastante, é bastante complicada essa parte de adesão à dieta, né? É, é uma questão difícil, mas eu acho que é uma questão que você conquista dentro. Agora, meu chefe entrando aí, ó, o Ney, é o coordenador da Seleção Brasileira de Judô, tá aí de olho no que eu tô falando. Se eu falar besteira, ele me avisa, então. Mas é fundamental a gente pensar no vínculo com o atleta, né? Na parceria, na confiança, até na amizade. Eu acho que é isso que faz com que o atleta tenha uma aderência melhor ao tratamento, né? Seja ele psicológico, seja ele nutricional, seja ele físico, é a confiança e a parceria que ele tem com o profissional que atende ele, né? Então, dentro do judô, eu te falei que houveram erros e acertos ao longo do caminho, né? Então, a gente teve várias formas de tentar fazer com que esses atletas caminhassem no peso, né? Então, de fazer com que eles pagassem, se saíssem do peso, né? Então, tentar financeiramente fazer com que esse controle fosse feito, cortava eles de competição, então diminuía a chance deles de participarem de campeonatos mundiais, porque a gente estava tirando de competições importantes que marcavam pontos para isso. A gente usou de várias estratégias, mas nenhuma delas é mais importante do que a confiança e a troca com um profissional. Foi dessa forma, e é dessa forma que eu trabalho hoje, que eu consigo aderência às coisas que eu proponho que esses atletas façam, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Então, se o atleta
tá fora do peso, eu quero que ele vire para mim e diga, Roberta, tô fora do peso, meu problema é deste tamanho e eu preciso de ajuda para resolver, né? Do que ele se esconder dentro da casa dele, perder peso de forma errada, desidratando, com restrição calórica absurda, chegar para mim no peso, mas sem eu saber pelo processo que ele passou, né? Então, hoje eu prefiro estar junto. Então, já fui até muitas vezes, Roberto, mas você vai com o seu atleta correr? Se ele está precisando correr para perder peso, eu vou do lado. Eu preciso estar do lado. Eu quero acompanhar essa perda de peso, né? Então, se o atleta está em restrição alimentar, eu vou para o refeitório com eles em todas as refeições e vou ficar do lado lá acompanhando. E é dessa forma que a gente consegue que eles tenham adesão ao tratamento. Não existe melhor forma, não é a punição, não é você ameaçar, né? Nada disso. Eu acho que confiança, respeito, amizade é a principal arma que a gente tem para fazer com que esses atletas tenham adesão ao tratamento. Um bom vínculo constituído ali, né? Facilita. Né? Porque E a partir do momento que ele confia em você, é muito mais fácil, né? Então, ele estava com um problema de peso. Você foi lá, entendeu o problema dele, ajudou ele chegar no objetivo dele, né? Fez com que ele rendesse bem na competição. A partir dali, você já conquistou aquele atleta. Ele sempre que precisar, ele vai ser honesto com você, né? E Mas é óbvio entender que sem julgar, sem criticar por ele estar acima do peso dele, né? Acolhendo mesmo. exatamente isso. Nunca julgo, né? Mas tá fora do peso por quê? Porque foi na festinha? Porque... Cara, não me interessa. Tá com problema? Vamos resolver, né? E como é que a gente consegue resolver isso? Aí a gente monta um planejamento para resolver. Mas é o melhor caminho, Larissa, sem dúvida. Assim, uma coisa que eu aprendi é isso. Tenha relação, tenha vínculo, tenha confiança, né? Gere confiança ao atleta, né? Principalmente com um atleta de alto rendimento. Eles são muito desconfiados. E é certo serem, né? Porque sabe que tem um monte de gente ali que quer aparecer à custa deles, né? Então, são atletas que costumam ser mais reservados, que costumam também quando são leais ao profissionais, são leais até o fim também, né? Mas você demora mais para ter a confiança dele. Mas quando consegue, não tem quem dissolva isso. Como é que é o trabalho transdisciplinar com os outros membros da comissão técnica? Hoje, na comissão, a gente tem médico, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, estrategista. Esqueci de alguém? Acho que não. Trabalhando como uma equipe, né? Para agora, para esse momento que a gente está enfrentando aí de quarentena, a gente está com uma psicóloga também, que é a Alessandra, mas ela está tratando da comissão técnica, né? Então, ela está nas nossas reuniões, ajudando a gente a como abordar o atleta, né? Então, a gente tem dificuldade de chegar num atleta ou quer saber se o que a gente está fazendo de uma forma correta. A gente tem a Alessandra ali amparando e mostrando o caminho para a gente, né? O trabalho agora na quarentena, ele está sendo feito dessa forma, né? Uma vez por semana a gente tem reuniões e dessas reuniões são geradas tarefas e aí a gente faz essas tarefas até a próxima reunião. Então, das tarefas são as mais diversas, desde o atendimento ao atleta, né, e o acompanhamento do atleta, até protocolos de retorno, né? Se a gente for voltar, como é que vai ser, como é que é a parte de alimentação, como é que vai ser o restaurante do centro de treinamento, quais os cuidados que a gente vai precisar ter, e aí isso para todas as áreas, né? E quando a gente não está em isolamento, a gente tem a mesma equipe trabalhando, e aí a gente está trabalhando junto nos centros de treinamentos com esses atletas. Então, sempre que tem uma convocação de treino, todos os profissionais estão envolvidos. Fazemos reuniões diariamente para discutir casos de atletas, e assim a gente vai aprendendo um com o outro e até, às vezes, entendendo algumas questões que talvez sozinho você não conseguisse ver, né?
Uhum. Olhando só, consegue olhar com uma outra perspectiva, né? Com certeza, porque às vezes o outro profissional tem um outro olhar, né? Então a gente consegue, dentro do olhar daquele profissional, acrescentar algumas coisas no nosso, né? E como é que você percebe a influência dos aspectos psicológicos, no controle de peso? Cara, eu diria que é total, assim, a gente precisa muito da parte mental nesse momento, né? Essa questão do peso, ela mexe muito com o emocional do atleta. Por várias razões, né? Porque pode tirar ele da competição, porque faz com que ele tenha restrição alimentar, isso deixa ele mais nervoso, isso deixa ele mais é, é, de mais mau humor, mais preocupado, né? Então, se o atleta psicologicamente ele não for forte, é complicado ele vencer essa barreira da perda de peso, né? Ele tem que ser mentalmente muito forte, saber que ele tem que suportar tantas semanas, né? Que depende do que a gente planejou, para poder chegar no dia da pesagem no peso. Então a gente precisa muito da parte psicológica funcionando bem, né? Uma dúvida assim, que me surgiu, como é que funciona o seu trabalho com relação às famílias desses atletas, né? Ao processo de conscientização, né? Com relação à alimentação. Com a família. Isso. Esses atletas, eu não trabalho com a categoria de base, tá? Onde Uhum. seria, eu acho, mais importante esse tipo de trabalho. Eu trabalho com a categoria de cima, de sênior, já são praticamente, a Auto... maioria, adultos, né? Uhum. E geralmente, ou eles são os responsáveis pela alimentação deles, ou eles comem no clube que eles treinam, né? Ou a esposa é a responsável pela alimentação do atleta. Uhum. Difícil, eu não tenho na equipe sênior nenhum atleta morando com os pais, né? Ou se tenho, eu não estou nem me lembrando, mas a maioria já mora sozinho, já mora no clube, então eu não faço esse tipo de trabalho com a família. No máximo, quando eu preciso, eu converso com a mulher do atleta, quando eu entendo que a mulher está levando o atleta para o mau caminho, Uhum. porque ela quer sair para tomar um vinho, porque ela quer comer uma pizza, porque ela quer ficar até tarde na rua, num bar, enfim. Quando a gente entende que isso está atrapalhando, eu converso com elas também, né? A gente tenta mostrar. O quanto que ela pode perder com aquelas atitudes, né? Que ela precisa ser parceira e tal, e a gente conversa com a esposa. Isso já aconteceu várias vezes. E é bom também porque eu acabo me tornando amiga das mulheres deles, então aí a gente começa a trabalhar em parceria, né? E aí a parceria começa de forma diferente. E aí também com os clubes. Quando os meus atletas comem nos clubes, eu preciso conversar com a nutricionista daquele clube para entender o que tem, né, no refeitório, o que dá para modificar dentro do cardápio para que atenda melhor os meus atletas. E essa conversa assim com essa nutricionista do clube, né? Você tem uma boa abertura com ela, a recepção é boa. Sim, através do. A gente também já fez isso de várias maneiras, tá? Desde eu ir ao clube, olhar o que tem e tentar conversar, e chamar essas nutricionistas também para workshops que a gente realiza. Então, o Ney, que é o nosso coordenador, ele, dentro de alguns treinamentos, ele realiza alguns seminários, né? Onde a gente convida, no meu caso, nutricionistas dos clubes para esse workshop. Nesse workshop, a gente mostra como o trabalho da nutrição acontece dentro da confederação, né? E tenta colocar elas como ajudantes desse trabalho. Então, dentro desse contexto, como é que vocês podem me ajudar? Porque a gente está trabalhando para o mesmo atleta, a gente quer a Sim. mesma coisa, né? Então, dentro desse contexto, como é que vocês podem me ajudar? Tudo bem se vocês pesarem os atletas quando eu precisar e eu não tiver, né? Porque eu moro no Rio, mas eu tenho um atleta em São Paulo, no Sul, em Minas, no Piauí, e aí não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente começa a ter braços, né? A gente consegue contar com nutricionistas dos clubes para
para ajudar a gente a manter esses atletas no peso, se alimentando bem, comendo bem. Ai, muito legal. Tem uma pergunta aqui da esporte.pc perguntando como é o seu trabalho em relação à Maratona do Rio. Eu estou na Maratona do Rio há 5 anos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, e eu sou consultora dessa prova, da parte de nutrição. Então, toda a parte de rede social, de site, de conteúdo da maratona, sou eu que faço. A parte do que vai ter em cada ponto de hidratação, né? Se vai ter água isotônico, se vai ter algum tipo de alimento, em qual quilômetro que a gente precisa colocar aquilo. Enfim, tudo isso também sou eu que faço junto com a organização da prova, né? E aí, com isso, eu não, assim, a Maratona do Rio não tem atletas, né? Os atletas são atletas inscritos do mundo inteiro que se inscrevem na prova. Mas aí esses atletas, como me veem ali representando a Maratona do Rio, muitos deles vão para o meu consultório para serem atendidos como atleta, né? Uhum. A Adriana perguntou se já passou por alguma situação de doping. Já passei por situação de atleta com doping positivo, sim. Acho que desde que eu estou na seleção, acho que eu tive 3 casos de doping. O menino ainda era júnior, então nem estava na minha gerência, né? Mas foi pego. E agora na seleção principal a gente teve 2 casos. Eu só não sei se eu posso ainda falar, porque existem casos ainda em Uhum. julgamento, então talvez eu não possa falar muito a respeito. Mas sim, já dentro do meu trabalho já aconteceu. E como é que é a condução do seu trabalho nesses casos? Quando algo que interfere ali diretamente, né, no seu trabalho. Você diz o quê? Porque quando ele é pego com uma substância proibida, ele é suspenso, né? Uhum. Então, na verdade, eu nem posso continuar um trabalho com esse atleta. Sim, Eu só posso voltar a trabalhar com ele depois que ele é absolvido, né? Se eu sou pega trabalhando com atletas em suspensão, o meu CRN também é suspenso. Então, na verdade, a gente recebe a bomba, né? Porque às vezes é um atleta que está dentro de um ciclo que é importante para a gente, né? Um ciclo de competição, um atleta que a gente está investindo, né? Então cai a bomba para a gente, mas automaticamente esse atleta é desligado. Obviamente, se é um atleta que eu acredito, se é um atleta que eu sei que não usou nada, enfim, que existe uma história que não a vontade dele de melhorar a performance para ser pego aquela substância na urina dele, né? Se eu sei disso, eu posso, junto ao advogado do atleta, dar subsídios para ele trabalhar, né? Então, posso dar uma relação dos suplementos que usa, enfim, tentar fazer a defesa desse atleta. Ou uhum. não, se é um atleta que eu suspeito que, putz, eu não boto minha mão no fogo, eu também posso simplesmente não fazer nada. Ó, prefiro não fazer nada, né? Não falar a respeito. Então, isso é uma decisão do profissional também, né? Uma pergunta do Roberto, perguntando se tem perguntando se tem algum contato com as neurociências ou estuda algumas contribuições na questão de nutrição e funcionamento cerebral ou hormonal. O Murilo está perguntando. Deixa eu ler de novo que eu não entendi. Se eu tenho algum contato com as neurociências, eu estudo. Não, se eu tenho contato com alguém que estude isso, não tenho. É Ou essa a você pergunta? estuda alguma dessas questões? Muito pouco, Larissa. Uhum. Muito pouco. A Adriana falou com relação se você faz palestras educacionais e informativas. Eu acho que até entra também nessa questão do doping, né? De conscientizar os atletas de não praticarem o doping, né? Os efeitos, as consequências. Sim, a gente faz bastante, tá? A parte de doping, inclusive, quem faz são os médicos, né?
A gente já fez palestras com até com a ABCD, né, que é o doping, que faz o doping nacional, a agência que faz o doping nacional, o controle de doping. Então, eles também vão até os nossos treinos para fazer as palestras. Então, a gente tem visão de vários ângulos. A visão da ABCD, que é a agência que faz esse controle, a visão do nosso médico de equipe, a visão de um advogado, a gente já teve também, que trabalha com essas questões de doping, né, para discutir as penas, né, o quanto que isso interfere na vida do atleta, até financeiramente. Então, a gente faz esse tipo de palestra tentando abordar várias formas de se ver o doping, não só como é um exame que acontece assim, assim, assado. Você precisa escolher um frasco, fazer a urina, lacrar bem. Não é mais, a gente já passou um pouquinho desse nível, até porque todos os nossos atletas já fizeram 1 milhão de exames de doping, né? Então, hoje a gente tenta trazer essa conversa sobre outros ângulos. Eu acho que é bastante importante também. Sim, claro. Conscientizar, né? É. A Luísa está perguntando se já teve contato com algum atleta de jiu-jitsu. Sim, já trabalho no consultório com alguns atletas de jiu-jitsu, sim. Tenho alguns que são crianças ainda, adolescentes, né? E tenho atletas que moram nos Estados Unidos, tenho alguns atletas que eu acompanho. Na verdade, assim, o jiu-jitsu também tem essa questão do peso, né? É um esporte quando a gente pensa em vias energéticas parecido com o judô, mas a diferença maior é que o atleta de jiu-jitsu ele pesa no mesmo dia que ele compete de kimono já, né? E o atleta de judô ele pesa um dia antes da competição. Isso faz total diferença. Parece besteira, mas faz total diferença no planejamento alimentar e de perda de peso desse atleta. Um atleta que pesa um dia antes, ele tem 10 horas aí para se recuperar antes de começar a luta. Um atleta de jiu-jitsu, ele sai da balança e vai lutar praticamente, né? E a gente ainda tem que considerar o peso do kimono e descontar ele da balança. Então, são trabalhos completamente diferentes, apesar de serem atletas de luta, né? Uhum. Cada um tem sua especificidade, né? Sim. A Tati perguntou como a alimentação pode influenciar, pode minimizar os reflexos do isolamento social. Eu acho que a alimentação, ela tem um viés afetivo e emocional muito grande, né? E a gente tenta, com a alimentação, né, através da alimentação, tirar um pouco essa sensação de angústia, de tristeza, né, de ansiedade. Então, eu entendo que a alimentação tem um aspecto muito importante, né, porque, de certa forma, deixa as pessoas mais felizes com determinados alimentos, mas a gente também precisa entender e saber diferenciar a fome real da fome emocional, né? Porque se a gente ficar sempre usando a alimentação como uma forma de aquietar um pouquinho o nosso coração, a gente não está resolvendo o real problema, né? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, se o alimento não é a solução, não é. Calma aí. Se o alimento. Agora eu me confundi, né? Se a fome não é a causa, o alimento não é a solução, né? Então a gente precisa entender qual é a causa que está levando essa pessoa a comer. Então, você comer uma coisinha ou outra porque aquilo te deixa mais feliz, porque aquilo te lembra a sua infância, te lembra um momento de alegria. E eu acho que isso é super saudável, né? O que não pode acontecer é a gente estar sempre diante dessa situação, né? A gente precisa entender e diferenciar essa fome real dessa fome emocional. E nesse período de isolamento social, as famílias estão reunidas, né? Então, às vezes, aquela refeição rápida, hoje em dia, está sendo mais elaborada, porque todo mundo está sentando à mesa, está tendo esse tempo para a refeição, ou então só descontando tudo na comida, né? Qualquer coisa que vai fazer tem que ter uma comida. Eu acho que é um momento que a comida ganhou muita importância, né?
por várias questões. Eu acho que as pessoas nunca tiveram tanto tempo de sentar e comer, porque a gente trabalha e vai de um lugar para o outro, é sempre a maior correria. E é muito comum no meu consultório eu perguntar para o paciente, cara, o que você almoçou? Ih, não lembro. A pessoa fica pensando no que almoçou, mas ela almoçou há 5 horas atrás e não consegue se lembrar do que foi. Porque você não está ali na hora da refeição, né? Você está almoçando, mas você está pensando que você em 5 minutos tem que estar em algum outro lugar, né? Então, está comendo em qualquer lugar, rápido, às vezes em pé. Então, a gente não dá atenção à nossa alimentação. E essa fase aqui de quarentena é muito importante para a gente repensar algumas coisas com relação à alimentação, né? Então, você ter mais tempo para cozinhar, para cuidar da sua alimentação, para pensar e para planejar no que você vai fazer durante, ao longo do dia, né? Para todas as refeições. Sim. Fazer uma receita, né? Alguma coisa diferente que você não está acostumado a fazer porque você não tem tempo. Se reunir na mesa com a sua família, que nunca dá, porque quando você chega do trabalho as crianças já estão dormindo, o marido ainda não chegou, né? Então tem todas essas questões que com o confinamento a gente consegue trabalhar bem. Então tem os aspectos negativos, óbvio, mas tem os aspectos positivos que a gente precisa tentar trabalhar também, né? A Adriana pediu para você falar um pouquinho sobre a questão da hidratação. E o Vitor falou sobre o gel de carboidratos, tem uma absorção mais rápida do que outro tipo de alimento, no caso da maratona. Bom, vou falar Vamos primeiro por da Adriana, né, com relação isso. à hidratação. Não sei exatamente o que ela quer saber com relação à hidratação, mas a hidratação ela é parte importante no processo de performance e desempenho do atleta, né? A água é o nutriente mais abundante no nosso corpo, então é importante a gente estar bem hidratado para que a gente consiga performar. E dentro do judô e dentro até dos corredores de maratona, a gente vê muita desidratação. E a gente sabe que se você não faz essa reposição de líquido de forma eficiente, você está contribuindo para esse atleta não performar bem, né? Então, dentro dos atletas que eu acompanho, a gente tem muito cuidado com relação à hidratação. Os atletas de judô que precisam desidratar para perder peso, mesmo, né? Às vezes uma quantidade de peso pequena. A gente faz testes de urina, acompanha a coloração da urina para ver o quanto que ele está evoluindo, o quanto que ele já conseguiu reidratar. É um aspecto importante. A gente sabe que pelo suor a gente não perde só líquido, a gente perde eletrólitos, a gente perde sódio, potássio, cloro, né? Então a gente precisa repor esses eletrólitos também. A hidratação ela não é feita só com água, ela precisa fazer essa reposição de eletrólitos também, senão não é uma hidratação eficiente. Então, faz o controle de coloração da urina. É uma questão que eu trabalho muito no pós-pesagem. Então, o atleta sobe para pesar, ele já sai da balança começando o processo de hidratação, que é muito importante ele começar o dia seguinte, que é o dia da competição dele, bem hidratado, né? Porque ele vai para uma luta, depois para outra, uma atrás da outra, e às vezes o processo de hidratação ele não funciona de acordo com como deveria. Então, a gente começar uma competição bem hidratado já é um aspecto bastante positivo. Com relação à pergunta do Vitor, o gel de carboidrato, dependendo do gel que você usa, tem uma absorção melhor do que o alimento, sim. A gente sabe que o gel ele tem várias formulações diferentes, tá? Cada um é feito de um tipo de carboidrato diferente. E o gel, ele é um alimento, ele é um recurso ergogênico, né, que a gente usa justamente pela velocidade de absorção. O alimento, ele tem fibra, né, ele tem outros nutrientes, e isso atrapalha a absorção. Então, às vezes, uma fruta tem a mesma quantidade de carboidrato do que um gel de carboidrato. Porém, essa fruta, ela tem muita fibra. Então, a absorção do carboidrato ela não vai ser tão rápida quanto o gel, que está limpo de tudo, né? Mas o mais importante numa maratona, que é uma prova grande de 42 quilômetros, é você ir alternando o tipo de carboidrato que você está consumindo. Porque você usar só carboidrato de alto índice glicêmico, que é o caso do gel, também não é uma boa estratégia.
você precisa, ao longo da prova, criar a estratégia de ter índices glicêmicos de carboidratos diferentes para conseguir manter uma glicose estável ao longo de toda a prova e garantir desempenho. Nós temos 5 minutinhos, daqui a pouco o Instagram para aqui a nossa live, mas ainda tem uma pergunta aqui da Luísa. O que você acha da mudança das Olimpíadas para o ano que vem? Provavelmente foi isso que ela quis dizer. Os atletas irão ter mais tempo para treinar e ter uma dieta estabelecida nessa quarentena? Então, assim, na verdade, essa mudança de data, ela foi precisa, né? Não é a minha opinião, é o que o mundo precisa. Precisou que as Olimpíadas fossem adiadas, né? Não existia, a gente não tinha uma escolha, né? E, obviamente, que isso interfere muito na parte de preparação dos atletas. Então, a gente vê hoje dentro da seleção atletas mais velhos que já estavam contando que daqui a um mês iam lutar nos Jogos Olímpicos e que no mês seguinte já poderia estar pensando na sua vida pessoal, casar, ter filho. Na aposentadoria, né? Talvez. Muitos, né, já estavam pensando em parar, né? Outros não, outros vão ter outros ciclos ainda que são atletas mais novos. Mas os mais velhos já estavam pensando, principalmente mulher, que começa essa fase de querer ser mãe, né? E quando você escolhe ser atleta de alto rendimento, você abre mão disso, você abre mão de muita coisa, né? Então a gente já tinha atleta pensando em ser mãe, então você já tinha um planejamento que de repente posterga por um ano. Isso é bastante complicado, né? E para nós mulheres, né? Um ano é muita coisa quando se diz. Muita coisa, né? É muita coisa. Para fertilidade, então, né? É muita coisa. Então, é um momento que é complicado. Precisou ser adiada, mas não era o que a gente queria, né? Se a gente pudesse escolher que isso não acontecesse, a gente escolheria. Os atletas, não é que eles vão ter mais tempo para treinar, até porque esse momento de quarentena, eles não estão treinando como deveriam, né? Eles estão fazendo a parte física, mas a parte específica eles não conseguem fazer. Então, não acho que seja que eles vão ter mais tempo para treinar, não. Pode mudar alguma coisa de um atleta que estava classificado não ia? Pode, porque esse atleta pode machucar. Agora, depois da quarentena, pode aparecer outro que estava ali próximo em pontuação do ranking e ultrapassar ele. Pode acontecer um monte de coisa. Mas ter mais tempo para treinar, não. Tá todo mundo igual nessa questão, né? E ter dieta estabelecida nessa quarentena é fundamental. O atleta ele diminui muito o gasto calórico, né? Então ele precisa diminuir a ingestão calórica também, porque se ele continua comendo em função daquele gasto que ele tinha, coisa boa não vai acontecer, né? Então a gente precisa estabelecer uma dieta nesse período de quarentena, sim. Já até apareceu aqui o aviso do Instagram, que a gente tem 1 minuto e 48 segundos. Então vai lá, Larissa, eu falo pra caramba. Nada, foi ótimo. Gostaria de agradecer imensamente, em nome da Soperge, a sua disponibilidade de estar aqui hoje compartilhando, né, esse conteúdo tão rico e tão necessário conosco e com diversas pessoas que passaram por aí, provavelmente atletas, outros nutricionistas, psicólogos, né, em reforçar a importância da transdisciplinaridade, né, de todas as áreas conversarem entre si, né, em prol do atleta, né, em prol do rendimento do atleta. Aí tem o pessoal que deixa parabéns, Adriana, Vitor, agradecendo, Murilo, Renata, Camila. Eu agradeço aqui o convite, estou à disposição para o que vocês precisarem, né? Eu sou muito desse time que fica batendo na tecla da importância da gente trabalhar junto, né? Eu acho que a gente é muito mais quando a gente tem uma equipe unida, né? Isso faz total diferença na vida do atleta. Sem dúvidas. Muito obrigada, tá, Roberta? De coração. Adorei o nosso papo, adorei te conhecer, saber um pouquinho da sua trajetória. E quando tudo isso passar, vamos ver se a gente se encontra e se conhece pessoalmente. Vai ser um prazer, Larissa. Beijo para todo mundo. Vou salvar a live aqui. Todo mundo falando, salva a live. Vou salvar Isso é a live. Aí. Muita responsabilidade. Aí é contigo. Uma pressão enorme, falando que salva a live, salva a live, salva a live. Vou salvar.
Muito obrigada, tá, Roberta? Se cuida. Um Obrigada grande a beijo. vocês. Beijo enorme. Tchau, tchau.